O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou com o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs que acompanham a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida através dos meios de comunicação da Pascom, hoje nós estamos a celebrar o 6º domingo da Páscoa. E no início da primeira leitura, nós já experimentamos e já percebemos a realidade da igreja. Desde sempre, nós sempre enfrentaremos alguns problemas. E nós precisamos, para enfrentar o problema, temos que estar sempre unidos. Ter a mesma linguagem, a mesma mensagem. Essa é a essência da igreja católica, apostólica, romana. A mesma linguagem aqui ou em qualquer lugar do mundo. A mesma palavra, o mesmo rito aqui ou em qualquer lugar do mundo. E isso é importante, a única linguagem. Pessoas divididas são fracas, família dividida são fracas, povo dividido é fraco. Tudo que é dividido enfraquece. E como nós vimos na primeira leitura, então, algumas pessoas dentro da comunidade passaram alguns recados ou algumas orientações erradas por conta própria. Esse é o grande perigo, às vezes, nós falarmos em nome de todos, mas por conta própria. Falar da comunidade, mas falando o que você interpreta, o que eu interpreto. Nós não podemos manipular a palavra. Isso é um grande perigo de hoje. Manipular as palavras e distorcer e causar confusão, perturbação. Por isso as autoridades precisaram se reunir para acertar o assunto e passar a mesma mensagem. E no final, então, o que a comunidade concluiu? Junto ali com Paulo? Concluiu que não se deve colocar fardos nem empecilhos para as pessoas que querem aproximar da igreja. Não se deve colocar muita regrinha, mas também não se pode negociar os valores. E então, eles colocam que algumas coisas não podem ser negociadas, o resto não tem problema. Mas quais são as 3 coisas que eles colocaram? Algumas delas. Não ter ídolos, nem deuses. E como nós falamos em ídolos e deuses, nós sabemos muito bem o que significa hoje por aí. Prostituição, sexo desenfreado, consumismo, comprar demais, falar demais, sucesso, poder, corpo, estética. Não é compatível com a comunidade cristã. Isso não dá para negociar. Outra coisa, não deve haver nenhum outro culto que não seja esse, o único sacrifício, o verdadeiro, da eterna aliança, da nova e eterna aliança. E outra coisa, devemos evitar as uniões ilegítimas, ou seja, viver enrolado. Cristão não pode viver enrolado. É isso que eles dizem. Não podemos negociar isso. O resto ninguém deve falar nada e inventar regras. E quando vamos falar, temos que tomar cuidado com o que estamos falando. Se realmente é Deus que nos está inspirando a falar, ou se estamos falando coisa por conta própria.
Numa comunidade, numa família, nunca fale algo por conta própria. Na igreja tem que ser a palavra de Deus, não coisas pessoais. É satânico, é diabólico quando o meu pessoal se sobrepõe ao comunitário e quando eu quero impor sobre a comunidade aquilo que eu penso e que eu imagino. Isso não pode acontecer. Agora, nós entramos então no Evangelho. Aqui é algo muito especial, porque no Evangelho Jesus está mostrando qual é a sua causa. Está preparando os seus discípulos para viver na ausência dele, ausência corporal, mas não ausência de espírito, porque Jesus vai estar presente. Mas ele quer capacitar a nós para ensinar como que nós devemos comportar, para a gente não se perder. É um momento em que ele está nos preparando. E o interessante então é que Jesus usa uma palavra. Jesus diz o seguinte: se vós me amais, guardareis o meu mandamento. Guardar. O que Jesus quer dizer com isso? Quando nós temos hábitos de crianças, e as crianças, por excelência, as crianças representam fragilidade, representam pureza, inocência. A criança é um ser que confia, e por isso é um ser que pode ser facilmente enganado, porque é um ser que confia. Quando tem algo muito especial que ela vai dizer para outra pessoa, mas os adultos também, o que ela vai dizer? Olha, eu vou te contar uma coisa, mas é segredo. Geralmente quando ela fala isso é segredo e está contando aquilo, ela está supondo que a outra pessoa é confiável, sabe guardar um tesouro, sabe respeitar aquilo que está sendo colocado na mão dela. Hoje no mundo, em quem você pode confiar de verdade? A maioria das pessoas não consegue trancar a língua dentro da boca. Quantas pessoas que têm relacionamento, namorados, namoradas, que depois que não dá certo, expõem foto dos outros, coisas íntimas dos outros, joga, escancara tudo. Um mundo que as pessoas não são confiáveis, não sabem guardar aquilo que é sagrado, não sabem ser guardiões, negociam os valores na primeira situação, na primeira briga. Falta caráter. E nós temos que entender que hoje, às vezes, nós não queremos e não precisamos de pessoas para ficar dando regra o tempo inteiro, para julgar o tempo inteiro, para dar lição o tempo inteiro. Às vezes você quer pelo menos uma pessoa na vida que você queira desabafar, mostrar a sua feiura, falar o que quiser e saber que o outro vai te respeitar e guardar. Só. Depois você recomeça. Mas às vezes, esse é o problema. O outro não sabe nem ouvir e guardar. Envenena os outros, esparrama para os outros. Como é bom ter alguém que é confiável. Os antigos, se você perguntasse para o meu avô, eu posso contar uma coisa para o senhor, mas o senhor não pode contar para ninguém. Qual que era a resposta dele? Sou um túmulo. Ou seja, se algo é seu e você vai confiar em mim, morre comigo. Se você quiser contar para os outros, conte você. Mas às vezes a gente combicha e não tem fidelidade, não é confiável e vai transmitindo, passando, vazando. Então Jesus quer o quê? Quer que nós sejamos confiáveis, pessoas que guardem a palavra, que não negociem os valores. Aí aqui tem uma coisa que eu estou falando esse fim de semana inteiro, uma frase que é para ficar na sua cabeça. Uma frase, espero que o diabo não apareça agora para distrair você, porque às vezes é bem na hora que a coisa vai te pegar. Então o que a gente, na igreja ele também vem, e ele tenta pegar de todo jeito. A frase mais importante que a gente tem que entender: na vida, se você perder dinheiro, você não perdeu nada. É só você ir ao hospital e ver as pessoas que estão prestes a morrer, se dinheiro importa mesmo. É só você ver as pessoas que você ama, que já não pode estar nesse mundo, se o dinheiro traz elas de volta. Não, só a história que você teve com elas. Tem muita coisa que o dinheiro não compra e não vai comprar. Então se você perder dinheiro, seja o prejuízo que for, você não perdeu nada na verdade. Agora, se você perder a saúde, você já perdeu um pouco, começou a perder. Mas se você perder o seu caráter, você perdeu tudo. E sabe o que é mais diabólico? Pessoas do mundo de hoje vendem o caráter, estraga a saúde por causa do dinheiro, ou da fama, ou do sucesso, ou do poder. Terminam destruídas, vendidas. Valores não se vende. Se você está sentado nesse banco hoje, é porque alguém tinha valor no coração, te batizou, pensou em você. Tem muitos que estão aqui, tem gente que não está. Pode ter muitos catequistas que até morreram, mas que gastaram um pouquinho do tempo da vida para dar catequese para você desde pequenininho. Professores que às vezes até morreram, mas já fizeram o máximo para te tornar uma pessoa melhor.
Pessoas que se casaram, quantos que deram catequese matrimonial do casamento, nem estão aqui hoje, mas gastaram um pouquinho do tempo da vida. Quantos padres que já fizeram o sacramento de batismo, de casamento, que também nem estão aqui hoje, mas deram um pouquinho da vida para te passar valores. Valores não se negocia, e a única maneira de você ficar nesse mundo é através dos seus valores, porque você morrerá e eu também, e se você não tiver causa, você será esquecido, facilmente. A única maneira de ficar nesse mundo, ou você quer ficar para sempre? Não tem como. Mas a única maneira de ficar nesse mundo é você tendo causa, e a sua causa sendo levada por outros que você amou, que você encantou, que você conquistou. Por acaso, faz 2000 anos que nós dizemos que Jesus é Deus e que Deus é homem. 2000 anos que um homem que foi matado, ressuscitou, e nós falamos que ele está vivo e está mesmo. Por quê? Por causa da sua causa. Quem tem causa não tem medo de morrer, está pronto para partir e sabe como viver. E aí, se você quer ser eterno, você tem que ficar nesse mundo de um único jeito, nas pessoas. Você vai ficar na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus amigos, nas pessoas que caminhar com você. Se na sua vida você não tiver causa, a sua vida se torna muito pequena, minúscula. A vida já é curta, mas não precisa ser pequena. E se você não tiver causa, a sua vida se torna vazia. É por isso que os valores que você recebe do pai, da mãe, do avô, de um padre, de um catequista, de um amigo, não negocie, não venda seus valores, suporte, não abra mão daquilo que é sagrado. E Jesus então, o que ele vai dizer? Eu deixo para vocês a minha paz eu vos dou. Mas não dou a paz como o mundo tem, porque a paz do mundo é preguiça, é comodidade, gente fresca, tranquila, que não quer problema com nada, quer ficar parado. A paz de Jesus é diferente, é uma paz de espírito, mas que faz a gente agir, trabalhar, lutar por um mundo melhor. A paz de Jesus é diferente. Aqui nós lembramos, as pessoas fortes, elas vivem em paz, as fracas fazem guerra. As pessoas fracas estão sempre armadas até os dentes, inclusive na palavra. Tudo que se fala é que é combater, agredir. A pessoa fraca agride. A pessoa forte não, ela está cheia de paz. A pessoa forte não precisa agredir ninguém porque ela é segura de si mesma. A pessoa insegura, ela é violenta. E no mundo dos violentos, Jesus diz, não sejam violentos, eu vos dou a minha paz. Embora ele tenha sido violentado, massacrado, mas escolheu não massacrar. Escolheu não se apequenar, porque quando você faz igual ao inimigo, você perde para o inimigo, você se torna igual a ele. Por isso que Jesus perdoa os inimigos, para não se tornar igual aos inimigos, para vencê-los no amor, não para concordar, mas para vencer no amor. Isso é causa, ter causa para viver e causa para morrer, ter paz. E por falar de paz, como não lembrar de São Francisco de Assis? Aquela letra bonita que diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. O que faz um homem como Francisco de Assis, que tinha tudo para ter uma vida rica, e o pai dele queria que ele tocasse os negócios dele, que ele seguisse nos seus negócios. E quando Francisco tira aquelas roupas chiques, caras, e jogam na praça pública, e fica nu, o que faz um homem chamar a morte de irmã? São Francisco chama a morte de irmã, porque tem causa para viver e para morrer. Encontrou o sentido da vida e não quer ser refém de nada, é livre. Por isso que Francisco de Assis chama a própria morte de irmã. Encontra no pobre o próprio Cristo, o sentido para fazer o bem. Francisco tem sentido para viver, e por isso então, ele dispensa uma carreira que podia até ser muito importante, mas vazia para ele, com todo respeito a quem tem suas carreiras. Mas cuidado para você não viver de carreira, dando carreira para todo lado e correr para lugar nenhum e terminar vazio, cansado, depressivo, doente. O único sentido da vida está em fazer o bem, amar e ser amado, ter causa para viver e causa para morrer, sem medo da morte. E o que Jesus nos garante? Que para a gente enfrentar o mundo e para a gente não se vender, nós precisamos do Espírito defensor, o Espírito que dá clareza, que te ergue a cabeça, que te dá força, o Espírito que clareia, que mostra a verdade, que mostra a direção. Jesus, ele não diz que a gente não vai ter problema e nem dificuldade,
Mas Ele diz que nós teremos força para enfrentar os problemas, porque Ele estará conosco. Ele não vai resolver no seu lugar nem no meu, não seja mole nem mimado. Deus não nos trata como pessoas moles, fracas e mimadas. Deus nos trata como filhos capazes de enfrentar os problemas, porque só assim você cresce. Mas você terá o Espírito para ajudá-lo a enfrentar qualquer problema. Mas para estar em paz e para tratar a própria morte de irmã, é preciso estar livre, preparado, pronto, despojado. É preciso ter uma causa. Por isso não se esqueça jamais, se perder dinheiro você não perde nada. Se você perder a saúde, perde um pouco. E se perder o caráter, perdeu tudo. Creio em Deus.